Pode ir, Maíra, boa noite, prazer em Boa vê-la. noite, Maíra, Graciela. você tocou num ponto muito importante, que é a presidência, a maneira como o ministro Alexandre de Moraes ele tem conduzido as audiências fazendo as perguntas. Isso é um aspecto preocupante à luz do Código de Processo Penal brasileiro, porque o artigo 212 ele estabelece, ele é a base do nosso sistema acusatório, e superando o passado inquisitorial, né, que ele estabelece que a inquirição de testemunhas, o interrogatório, ele deve ser feito pelas partes, e o magistrado ele intervir no final quando ele tem uma determinada dúvida. O que está acontecendo nesse julgamento é o ministro Alexandre presidindo as perguntas, ele funcionando como um intermediário. Isso pode, sei lá, gerar questionamentos, porque o sentido do artigo 212 é não haver... o juiz manter não só a imparcialidade, mas assim, a aparência de imparcialidade também. Não, você não considera preocupante esse aspecto? E um segundo aspecto também, que é diferente do que diz a legislação, é a história dos corréus, de todos os réus, eles estarem juntos no mesmo ambiente, quando o Código Penal, no artigo, salvo engano, 187, 189, 191, perdão, ele estabelece que esses depoimentos devem ser colhidos separadamente por causa sei lá, para não haver intimidação, por exemplo, da versão de um réu por causa da presença de um outro sujeito mais poderoso. Esse julgamento do jeito que ele está sendo conduzido, esses problemas, isso não tende a virar um mau exemplo para o resto dos processos penais brasileiros, processos criminais brasileiros, especialmente quando os réus não forem tão famosos quanto um ex-presidente, ex-ministro, assim, gente comum que for julgada, assim, não vai... Se essa moda pegar, não fica mais difícil para defender alguém no Brasil, não? Graciliano, você tocou num ponto que é de extrema importância para quem trabalha com direito penal, estuda o direito penal, que é justamente esse modo de conduzir essa ação penal, né? Nós sabemos que aqui é um julgamento histórico, ele tem a sua importância, a gravidade das acusações aqui, ela tem um peso muito relevante, mas é importante que as regras, os princípios e as normas de direito penal e processual penal sejam seguidas. Então, como você bem explicou, acho que o primeiro ponto que me preocupa aqui é realmente essa questão vinculada à forma de perguntar e de inquirir, seja testemunhas, seja réus. E aqui, só para explicar um pouquinho a técnica, desde 2008 nós tivemos uma reforma legislativa que alterou o modo de se perguntar em audiência. Então, hoje nós temos um sistema acusatório, que é diferente do sistema inquisitorial presidencialista que havia antigamente. Então, antes era o juiz, que era o presidente da audiência, que recebia as perguntas das partes, do advogado, do Ministério Público, e formulava essas perguntas, traduzia essas perguntas para o interrogado ou para as testemunhas. Em 2008 mudou a legislação e, de fato, o artigo 212, que é referente às testemunhas, permite que essa prova seja produzida diretamente, né, o que a gente chama de cross-examination. Então, as perguntas são feitas diretas pelos advogados, pelo Ministério Público, para a testemunha ou para o interrogado. O artigo 186 do Código de Processo Penal ainda prevê essa forma de formular perguntas pelo ministro relator ou pelo juiz, mas que hoje é interpretado, e já há muitos anos pelos juízes, dentro de um sistema acusatório, ou seja, todas as audiências, seja para oitiva de réu, seja para depoimento de testemunhas, deve ser feito no sistema de cross-examination, porque não há esse filtro do juiz. Claro que o juiz sempre vai poder impedir uma pergunta impertinente, ou que seja repetida, ou que esteja induzindo o acusado a dizer alguma coisa, mas essa prova tem que ser produzida diretamente, garantindo a imparcialidade do juiz e o mínimo de interferência possível nessa produção de prova. Uma outra preocupação é justamente essa dos réus assistirem às audiências dos outros corréus, o que é vedado pelo Código de Processo Penal. Inclusive, na própria lei de colaboração, que regulamenta a colaboração premiada, diz expressamente que o colaborador tem que ser ouvido separadamente dos demais réus. Tudo isso para preservar essa produção da prova, para ter essa neutralidade no conteúdo do depoimento, não tem interferência nenhuma.
Veja-se que com essa bancada de réus que se criou no Supremo, é claro que nós não sabemos o motivo, mas a verdade é que os corréus não perguntaram por meio de seus advogados quase nada, não formularam quase nenhuma pergunta para os interrogados. Então, isso pode interferir, sim, no conteúdo dos interrogatórios. E tudo isso, Graciliano, vai reverberando nos juízos de primeiro grau, porque esse é o exemplo que está sendo dado pela Suprema Corte, que é o Tribunal Superior que está ali na ponta do judiciário, e vai servindo de exemplo para os juízes de primeiro grau, que vão se entender ali com toda a permissão para atuar contrariamente ao Código de Processo Penal, o que vai criando um precedente muito ruim para que esses juízes atuem contrariamente à lei.